Olá, você está no Arena IE. Eu sou a Alessandra Gonzaga e hoje nós temos um especial sobre carreiras com Christian Cavalheiro. Gente, vai ter muita coisa para a gente falar aqui. Esse convidado percorreu muitos caminhos nos negócios, na tecnologia, na liderança, e ele também foi a pé por 840 quilômetros no caminho de Santiago. Christian, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco eu vou ler teu currículo aqui, um pedacinho dele, só para te dar as Muito boas-vindas. obrigado, muito bom estar aqui no Arena e poder compartilhar um pouco da minha história e também aprender contigo. Ah, vamos aprender juntos, muito legal. Ó, pessoal, eu vou ler então porque é comprido, viu? E aqui a gente fez um resuminho. Então, Christian Mairesse Cavalheiro é um estrategista com quase 4 décadas de trajetória que passou por cargos como CIO, CTO, COO e CEO. Então, a gente está falando aqui da área de TI, da área de transformação, de operações e um executivo principal de empresa. Cumpriu os seus, né? Foi peça-chave na criação e na expansão da GetNet do Santander e hoje atua como conselheiro e mentor de líderes que querem crescer com propósito. Então, além desse currículo impressionante, ele fez também o Caminho de Santiago. E a gente vai falar sobre isso, porque eu acho que o Caminho de Santiago vai nos dar uma metáfora, eu vou usar essa palavra, mas claro que foi uma experiência, não foi só uma metáfora, que vai conversar com uma necessidade de conexão com uma certa transcendência, com o sagrado, com a gente se entender como ser humano. Então, isso aqui realmente me encantou na tua trajetória, sabe? Eu achei como se não bastasse teu currículo na pessoa física diante do mundo corporativo, aqui é um currículo pessoa física, espiritual, pessoal, né? Então, vamos por partes. Eu costumo perguntar para as pessoas, e isso tem a ver com o processo de mentoria, as experiências primeiras delas. Como é que elas iniciaram o processo que as tornou quem elas são no mundo do trabalho. No teu caso, se a gente for puxar, onde é que começou a liderança e a gestão? Onde é que começa essa referência contigo? Eu diria que são 3 coisas, né, eu sou do tempo que influencer eram os pais da gente, né. Que delícia Então essa época. uma referência forte, meus pais estão vivos, e eu tenho uma referência forte do meu pai, como vendedor nas farmácias, né, lidando com o público, com pessoas, né, com gerentes, né. E eu olhava assim: "Mas como o pai entende de gente, né, e sabe conversar bem", ele era um comercial, mas, eu senti que as pessoas tinham um carinho por ele. Uhum. E a minha mãe é o lado exigente, né, um pouco mais dura, faz os temas, arruma teu quarto. Então essa simbiose, né, de valores, né, que vem da família, foram fundamentais. Uma família humilde, simples, né, e tudo que eles me proveram foi a educação, né, básica, né, aqueles primeiros cuidados na vida. Eu Que acho que cidade aí, Cristian? Porto Alegre, aqui Aqui em Porto mesmo. Alegre. É, E que região aqui em de Porto Alegre? Medianeira, Olha lá. lá em cima no Jardim Medianeira, né. Aham. Eu não me recordo, assim, como criança de eu ser um líder do grupo, né, o futebol, nem jogava direito, mas, eu me lembro que às vezes até eu era um cara que apaziguava algumas vezes, né, conseguia, mas, não me recordo de momentos na infância que eu tenha tido, alguma influência, né, sobre outras pessoas. Uhum. Mas, ali mais ou menos com 12 anos eu fui lutar arte marcial. Um tio me presenteou com 1 ano numa academia, Shorinji Kempo. Opa! E eu entrei pra lá e nunca mais saí. Tô hoje com 44 anos, né, que eu tô na arte marcial. A gente tem um grupo, né, uns master faixa preta lá, Que que a maravilha. gente treina ainda, né. Hoje tem treino inclusive de noite. E o Chunin e a arte marcial ela traz alguns aspectos que são muito relevantes, né, porque é a disciplina, a hierarquia, né, que eu fui depois aprender no exército também, Então, já solidificar ia no puxar. exército. Aham. E a arte marcial ela no caso do Shorinji Kempo, como muitas também, tem um aspecto espiritual, tem um aspecto da filosofia, do que todas nasceram no budismo, né, e então extrai muito daqueles conceitos, né,
que eu li até nos credos, né, nos juramentos lá, sempre lê, e uma frase que eu lia que eu nem me dava conta do que era: "Viva metade para si, metade para os outros". Que legal. Hoje eu faço isso também como empreendedor social, tenho 3 ONGs que eu participo, sou presidente e coordeno, uma da enchente, uma na área de talentos, de tecnologia, outra, na área da música, ali com o São Pedro ali, Nós mas aqui com a escola Zequinha, ó, já pode fazer uma parceria aí, podemos né? fazer sem dúvida, o maestro vai adorar. Aham. E a gente tem, então ali eu desenvolvi muito nisso e comecei com a questão de ministrar aulas também, tu vai adquirindo, porque tu tá ali comandando um grupo, né, Uhum. e eu observava que eu tinha aptidão para aquilo, porque às vezes colocava lá 50 pessoas e eu dava os comandos, eles repetiam, faziam e eu comecei a ver que quando eu fazia junto com eles, tinha um efeito totalmente Isso em diferente. que grupo já que tu tá E eu falando? tinha tô falando na arte marcial lá com meus 17 anos, Olha lá. né. Então, aí que vem aquela questão do liderar pelo exemplo, né. É, e vem a cátedra, que é essa coisa do professor, né, de já ter ali um exemplo para se olhar e se acompanhar. E a liderança pelo exemplo lá da GetNet vem daí então. Sem dúvida. Que legal. Aí eu entro para o exército e ali existe método, é algo que eu às vezes não seguia empiricamente, né, mas ali tu adquire método, né, e aí é sim senhor, não senhor, quero ir embora, né, não tem e eu ir embora não é bem assim. Mas a vida militar foi espetacular, foram ali quase 10 anos que eu fui militar E e tu era da cavalaria. da cavalaria, Pra mas combinar com o cavalheiro. aham. Só que aqui sem o H daí. E eu fui pra cavalaria por causa do discurso de um chefe. Aham. Eu era infantaria, era guerreiro, não sei o quê, queria, né. E aí quando ele fez a o discurso dele, né, que os comandantes todos iam lá pra frente discursar para chamar os alunos para e eu tinha tirado uma nota que eu poderia escolher onde eu queria. E quando ele falou, eu disse: "Cara, é aqui que eu quero estar". Que legal. Nós fizemos uma festa agora de 35 anos, hã, da formatura, já faz 2 anos, e a gente convidou ele. E a gente até não sabia se ele ia ir, mas ele acabou indo, né, ele já está com seus 70 e poucos anos ali, e aí ele disse no final, ele reuniu todo mundo e a gente cantou o hino, né, imagina aqueles jovem de 35 anos cantando o hino ali, numa roda, alguns já meio chorando, né, e Mas aí formatura emocionados. de quê, Christian? Não, não era um encontro de um churrasco, uma confraternização dos 35 anos de formatura do CPUR. Sim, CPUR. E aí, no final ele diz, "Eu tive 4 filhas mulheres. Eu Coitado, meu pai teve 3. É. eu não tive um filho homem, Sim. mas eu tive vocês aqui. Pronto. Vocês todos são meus filhos. Olha Não só. eu podia deixar de estar aqui". E com essa fala dele eu disse: "Eu estou no lugar certo, eu escolhi o lugar certo", já naquela época. Então eu tive influências de muitos líderes na arte marcial, no exército, muitos. Tá, mas segura essas 2 informações aqui para eu poder dar uma cruzada aqui contigo. Quando tu falou nessa influência militar, a hierarquia, a questão da disciplina, me veio a lembrança que nos primeiros cursos de liderança que a gente fazia, tinha uma ferramenta que a gente falava do escotismo, que tinha sido montado na época junto aos militares. Uhum. E que eram as 3 funções lá da liderança, que era a responsabilidade, a propriedade e a autoridade. Uhum. Então eu achava muito interessante, porque nós sempre sabemos a diferença de autoridade e responsabilidade, que é ok, eu tenho, cabe a mim também receber as consequências dos meus atos, que é a responsabilidade. Eu tenho autoridade, porque eu tenho um cargo, uma função, um crachá, né, para me dar essa autoridade, que é o que a gente chama do tamanho da cadeira, né. E tem a tal da propriedade, que é o quanto eu me sinto dono disso e esse grupo é da minha família, é meu, esse pessoal então eu ouvi nessa fala do teu mentor aí, podemos dizer, essa noção da propriedade. Meus filhos, né, como é que tu lê isso? Como é que se conversa contigo essa questão dessa Total. Todos os lugares que eu passei, eu procurei criar
grupos que a gente se goste Uhum. e que a gente não trabalhe ali pelo valor financeiro, mas por algo que faça sentido na nossa vida. Legal. Eu te dar um exemplo, né, uma vez, na Get, né, um exemplo da Get, o rapaz da monitoria me liga 3 horas da manhã: "Cristo, está pegando fogo". Imagina, nós já tinha lá uma certa estrutura, já estava crescendo, eu botei a calça e saí porta fora, eu andei 70 quilômetros aqui em direção a Campo Bom e em 25 minutos eu estava lá. E aí eu chego lá e óbvio, nós já tinha algum grupo, a empresa já tinha 2 anos, né. Cheguei lá, não tinha pego fogo, na verdade caiu um raio no transformador da rua, que gerou uma descarga interna, desativou, né, os sistemas de baterias ali, entrou o gerador, e o gerador começou a patinar, e aí ele trancou e gerou uma fricção ali que saiu aquela fumaça, e aí ele se desarmou, né. Então a fumaça era por isso, não era por fogo. É óbvio, se talvez tivesse continuado ali, talvez pudesse até pegar fogo. Mas eu chego lá, já tem 40 pessoas trabalhando. Olha lá. Bah. E aí eu olhei: "Agora eu tenho um time". Ai, que legal. E Isso nessa época qual era a área que tu eu era nós era uma startup, né, Aham. estou falando aqui de 2005, né, 2004, 2005. Então a empresa estava no início dela, né. Tem um livro do um capitão de mar e guerra, eh, não tem como tu no mar, demitir um soldado, Sim. Só fazer jogar na água, mandar nadar, não vai. Então esse capitão ele recebe o pior navio da frota americana. E ele era um cara competente, mas deram para ele o pior, dos piores indicadores, as pessoas, tudo. E ele transforma no melhor barco da frota americana, em termos de indicadores. Como que ele fez isso? Um dos exemplos que ele cita no livro é que eles, né, tu sabe que não pode beber no navio, né, Sim. não pode. E aí ele tá embarcando para ficar ali 6 meses em alto mar, que eles ficam, muitas vezes até mais, e ele carregando bebida para dentro do navio. E aí o pessoal: "O capitão tá louco, Como como é assim? que nós vamos beber aqui dentro, né?" E aí ele, que ele fez? Ele chegou ali na virada do ano, Natal, ele aportou perto de uma ilha, colocou as pessoas que não estavam de plantão num bote e foi junto com as bebidas para a ilha, de folga, ali poderia beber. Legal. Isso me faz lembrar um outro episódio desses, Christian, que é aquele do Capitão Shackleton, que Aham. o cara que ficou 2 anos, né, ele foi para uma expedição na Antártida, se não me engano, né, e aí atracou lá, ficou, como é que a gente diz quando não consegue tirar o barco? Ficou, E ficou, eh, no gelo, né. no gelo, É, ficou preso no gelo, né. no gelo, é. E aí eles tinham que esperar, conseguir tirar aquilo ali do gelo para voltar, e em outras expedições na época morria todo mundo, se matavam, enlouqueciam, imagina no frio, no gelo, sem nada para comer, porque vai acabando a comida, e esse cara conseguiu trazer todo mundo vivo. E uma das coisas que eles montaram lá naquele gelo foi futebol na neve e comeram foca até não poder mais. Aham. Mas é isso, essa coisa da agremiação, a gente poderia dizer, desse senso de time, de que eu confio na minha liderança, eu acho que tá tudo junto aqui nessa conversa. Eu acho que todas as pessoas têm algum valor, Uhum. né, e muitas vezes é saber posicionar esses profissionais dentro das companhias, dentro dos locais, né, e dar o corretivo, o feedback adequado para que ela possa, melhorar como pessoa, né. Legal. Então, esses aspectos da vida militar foram N situações, né, muito muito legais, assim, que ajudaram a formar um pouco do meu caráter, né. Então acho que essa simbiose, né, família, né, arte marcial e exército foram fundamentais no As início, bases, né. as bases. Tá, e aí levando já para a próxima pergunta que eu estava vendo aqui. Em algum momento nessa trajetória, a gente pode pensar na vida militar, mas também nos primeiros desafios da vida como profissional no mundo empresarial, tu pensou em desistir? Nunca. Olha. Já me fizeram essa pergunta já, né, nunca. Hum.
Eu tive, por exemplo, uma situação, né, eu tive uma empresa quando eu saí do exército, eu tive 4 empresas. E essa primeira, junto com um sócio, a gente fez um contrato com uma empresa grande e a gente não olhou bem o escopo. A gente não se aprofundou, porque a gente estava enlouquecido com várias coisas. Olhamos, não, isso aqui Vamos fazer, não dá conta disso. Quando a gente abriu a caixa de Pandora, era algo assim muito maior. E nós tínhamos já delimitado o valor, já tinha assinado o contrato e eu já estava fazendo uma parte. E aí o cliente estava pagando, mas a gente se deu conta que nós ia pagar para entregar o serviço. E aí eu fui conversar com o cliente. E aí apresentei para ele, ó, isso. Christian, existem responsabilidades no nosso contrato. Nossa. E tu vai cumprir elas. Nossa senhora. Eu tinha 27, 28 anos. Aprendeu na marra. Meu primeiro tombo, assim, sabe? Pagou pela escola da vida ali. Paguei pela escola, da pior forma. Sabe o que eu fiz? Virei à noite. Sábado, domingo, feriado, todos os dias, para entregar aquilo o mais rápido possível e com qualidade. E aí no final eu fiz uma apresentação do projeto, né, um treinamento inclusive para a equipe toda. E aí ele veio no final e me estendeu a mão e disse, queria te dar os parabéns, foi excelente a tua entrega. Mas me tirou o couro, né? E depois a gente lembra dessas pessoas como os grandes aprendizados Mas de vida. claro, e muitas vezes a gente aprende com erro, né? O bom é quando tu aprende com os erros dos outros. E não com o da gente, né? Aqui eu já estava na nossa próxima rodada pensar um pouco na Get, porque a Get, sem dúvida, é um case, né, de negócios e tudo mais. Mas fica à vontade de não ir direto para a Get. Como aqui é um programa de carreira, eu gosto de contar um pouquinho do que leva a, né? Porque as pessoas têm uma noção também, quando elas vêm, a gente fala de CEO, CTO, nossa, esses caras sempre foi fácil para eles. E aí por isso que chegaram lá, né? Eles já estavam ali na boca do gol, e aí alguém foi lá e trouxe eles. E eu acho muito bonito mostrar exatamente que não, que muitas pessoas galgaram essas posições passo a passo. Então aí sim eu queria que tu trouxesse alguns marcos de carreira, sabe? Os milestones, assim, sabe? Daqui em diante eu virei outra coisa, Ali. Então tu já me deu uma primeira, que foi esse teu contrato aí, que não acabava nunca. A Get foram quase 2 décadas, né? Eu comecei lá com o Zé me chamou nós já se conhecia, né, há muitos anos. E ele disse, Christian, eu vou começar um negócio, mas tu é funcionário do banco, tá super bem, né? Eles, não, eu tenho uma ideia aqui. Eu fui, abracei a ideia com ele. E a gente começou, e a Get, a gente viveu todas as experiências, né? A gente começou com uma startup, quando nem se falava que era uma startup, em Conta pro pessoal 2003. o que era a Get no começo. O A que Get, fazia a Get? o nosso, e aí vem talvez a grande sacanagem, nós tínhamos um propósito. Qual é que era o nosso propósito? Romper o duopólio de transações de Master e Visa no Brasil. Eram 2 grandes empresas, Era isso. com as bandeiras e os bancos. Elas dominavam o mercado, uma Master e outra Visa. Uma fortuna de dinheiro, mas ainda, comparado com hoje, muito pouco, né, em transações eletrônicas. O dinheiro ainda era forte naquela época, o cheque ainda existia. Os predatados. Os pré-datados, tudo. E aí começou a ter cartões convênios, né, e private label em tudo que é lugar. Crédito em casa, Crédito em de casa. varejo, né? Então, o sonho era capturar a Master e Visa, né? E o Zé já tinha ido em outros lugares do mundo, já tinha estudado esse mercado e a gente sabia que ia abrir em algum momento a regulação para que novas empresas pudessem se habilitar. Então a gente tinha que ter uma rede de transações. Nós começamos como uma startup. Isso que ano mais ou menos? 2003. 2003. Parece que foi ontem para nós, né? Sim. Para essa gurizada estavam tudo nascendo ainda. Tudo, né? A geração Z tava nascendo. Depois a gente fala um pouquinho de geração Z. Depois a gente vai chegar nelas, os nossos que estão terminando de nos branquear os cabelos, né? Mas ali ninguém fala, mas a gente quebrou 2 vezes no início, né? Sorte que tinha um investidor que acreditava e que nos empurrava, nos dava condições e 2 investidores, né, o Sr. Ernesto e o Guilherme, que a gente deve muito a eles pelos ensinamentos e pelas oportunidades, né? E nós dentro de casa enlouquecido atrás para poder entregar, né? Só que para tu fazer
é uma rede, tem que botar produto dentro dela. Então nós chegávamos muitas vezes num posto de gasolina, eu quero botar uma maquininha aqui. Essa aqui custa 1.000, eu vou te cobrar 200. Mas eu ainda não capturo os cartões. Mas qual é os que tu... Não, mas isso aí não me interessa. Eu quero esse aqui e pagar menos. Então nós tínhamos um problema declarado no mercado e quando a gente chegava na grande bandeira, né, para poder trazer mais Quem produto, são vocês aqui? vocês, qual é o tamanho da rede de vocês? São 2.000 pontos lá no Rio Grande do Sul, né? Então eu não quero. Quero uma rede no Brasil inteiro. Então esse é o grande dilema de qualquer startup. Né? Ela fica aí entre o ovo e a galinha e é muito difícil de tu crescer exponencialmente. Ganhar escala e ao mesmo tempo conseguir colocar especialidade de produto é extremamente difícil. Muito difícil. Então a gente era muito criativo e aí desenvolvemos lá correspondente bancário, bilhetagem de transporte público, pegar esses cartões, capturar cheque, transação Serasa, não sei. Começamos a botar um monte de produto para poder fazer sentido aquele negócio. E a gente brinca que a sorte é quando o preparo encontra a oportunidade. E naquele momento, a recarga de telefonia, lembra? A gente raspava um cartãozinho, Aham. digitava um número e habilitava um crédito no celular. Começou a aparecer em que lugar. Aqui fazemos recarga, Isso. né? As Era um- maquinhas, nos postos de gasolina. Nos estabelecimentos era um produto de roubo. Claro. Os caras iam lá para roubar o dinheiro do caixa, os carteira de cigarro e os cartãozinhos de recarga. Né? Então, nós começamos, aqui tem uma oportunidade, vamos comprar das operadoras de telefonia Os cartões. os cartões em forma digital, vamos armazenar num banco de dados, vamos dividir isso pelos estabelecimentos comerciais, dar um limite de crédito para cada um que a gente controle, cobra com uma semana, paga com 3, tem uma de float, Nossa. tá aqui o dinheiro. E aí a empresa começou a decolar. Mas nós já tínhamos experimentado outros 10 produtos que não tinham essa Começaram mesma um serviço financeiro de intermediação de crédito e cartão. de Hein? crédito de cartão. Olha isso. Foi isso que alavancou a empresa. Cartão de recarga, né? Não cartão de crédito. E ali a gente chega a 100 mil clientes. Nossa, Faz um evento em São Paulo, chama Nata do Sistema Financeiro. que massa. E aí, Paralama que do ano já? Sucesso, aqui Que nós estamos em 2006, né? 7 ali. opa, em 3 anos rampou 3, tudo 4 isso. anos já rampando desse jeito. Nossa. Mas com uma desorganização absurda, né? Processo. Como é bom Não tem poder contar como, isso não depois. tem como a empresa crescer desse jeito arrumadinha. Claro. Né? Então, imagina, hoje o call center está nesse ambiente. Agora, aqui em cima tem uma sala, vamos subir. Aí, 2, 3 dias depois, nós já estamos botando todas as mesas lá em cima. E não estava dando conta. E não dava conta, chamado em aberto. E contra fila de 300 pessoas para contratar. Então, ia abrindo filial no Brasil inteiro, e chegando caminhão com maquininha, uma Que é atrás da outra. sonho de pessoas para enlouquecer isso, né? Que a gente sabe que esse é o sonho de alguém poder Mas ter nós, essa rapidez. mas nós tínhamos o propósito. E eu acho que ali a gente encontrou, né, usando aí as expressões japonesas, o Ikigai que O a gente tanto Ikigai. fala, né? Aham. Qual é a nossa razão aqui de viver? Por que a gente está aqui? Porque nós queremos desafiar o sistema financeiro. Né? E nós somos o primeiro unicórnio brasileiro, né? Naquela época não existiam esses termos, né? E até como foi parcelado os pagamentos na venda, acabou não se configurando desse formato, mas em grandes números a gente atingiu, né? Que legal. Todos os valores. E quanto tempo levou para chegar nesse 1 bilhão aí? O Foi, bilhão é o que marcou o unicórnio, né? foi na venda, né? Foi aí em 2014, quando ocorreu a venda. Então a gente era startup, virou uma joint venture, depois foi vendido para o banco e depois nós tivemos o IPO em 2018 e depois eu participei da globalização também. Então Que fantástico. todos os Juro que eu não sabia de tudo isso. Eu os tinha uma momentos. ideia, mas te ouvindo contar, a gente vai imaginando essas etapas, porque o sonho das startups é alcançarem isso. todos. E de cada milhar, deve tirar sei lá, ou muito menos do que isso, Menos que- de quem consegue chegar numa rampagem e que ganhe essa capilaridade aí que vocês ganharam. Nós estamos vivendo aqui talvez a primeira para a segunda grande onda, né, de empresas que tiveram sucesso e estão, né, comprando outras e alavancando mais, né? Se a gente olhar para os nossos amigos americanos, eles já fazem isso há 40, 50 anos, né? Desde o início da eletrônica, né? E tu acha que agora, atropelando nossa pauta também, adoro que a gente vai abrindo janelinhas, eu gosto de navegando nelas, né?
Tu acha que isso ainda é possível de acontecer com essa quantidade de tecnologia, de uma empresa começar tão pequena e chegar tão longe? A Nvidia, OpenAI, todas essas empresas, né, há 5 anos atrás ninguém falava delas. Então há espaço, né, óbvio que, eh, eu tô com uma ideia, tem 10 chinesinho tendo essa mesma Mesma ideia, ideia. Aham. né, tem 10 indiano, 10 alemão, 10 então tem todo mundo está pensando, mas muitas vezes não é a ideia, é o modelo de negócio, o modelo operacional, as pessoas que estão ali, né. Muitas vezes eu vejo algumas companhias com bons líderes e produtos ruins, outras com produtos muito bons E os líderes e os acabando com líderes elas. acabando com elas. Ai, nem me fala. Eu Então, tô às vezes vivendo eu essa queria assim, ó, eu quero sintonia. passar essa para cá e essa para cá e fazer uma nova aqui. Mas, eu acho que cada um está vivendo, né, o seu drama ali dentro, né. Mas Mas então tu pegou 2 coisas na equação que eu não quero deixar boiando para nós aqui importante, que a gente trabalha muito com desenvolvimento humano. E tu tá falando que tem os líderes de um lado, o produto do outro. E nós podia botar uma terceira entidade aqui, que seria essa forma de fazer a gestão ou esse sistema de liderança, alguma coisa que colhe esses 2 elementos, né. Tem algo mais ali para fazer uma receita boa de eu esse sucesso? tempo num cliente eu disse: "Qual é o problema de vocês aqui?". "O maior problema", né, aí eles: "É processo". Uhum. "Sem dúvida, processo, né, me explica um pouco mais, né". Aí ele foi indo "Será que é processo mesmo?". Esse processo está escrito, né. Aham, Sei lá, o Lean Startup está escrito, sim, vão pegar e copia e cola. aham. Tem sistema pronto, só usar. Nossa, o GPT te dá uma ideia Isso. boa também. Mas é a forma como eles estão fazendo. Então nós chegamos onde a gente queria. 99% dos problemas é pessoas. Isso. Ai, que coisa boa ouvir isso. Isso dá um Pô, corte. acabou, não tem. Isso dá um corte. E o que acontece? Tecnologia hoje, mais do que nunca, tá disponível. Eu me lembro na minha época, lá no início, né, da Get, a gente queria fazer um projeto. Não, nós queremos para onde? Não, isso aqui nós temos que comprar máquina, né? O alugar é muito caro, não tinha nuvem. Então eu tinha que fazer uma cotação, aí 2, 3 meses cotando, escolhendo o fornecedor. Aí compra, aí ela vem, né, vem de fora, rezar para não cair na luz vermelha da Receita. Aí chega aquele monte de máquina, equipamento, tá, e agora? Não, tem 3 empresas diferentes para desmontar tudo, instalar, outra mexe na elétrica, outra não sei. Mas vai ter que aumentar o ar-condicionado também, vai ter que aumentar o no-break. Putz, não tinha pensado nisso, agora bota mais não sei o quê. E essas É coisas um ano, acontecem juntas. é um ano demorava pra gente fazer, então os planejamentos lá eram muito mais hoje não, tecnologia tu faz assim, tá disponível. Tá, mas aí veja só, tu cobre um santo e descobre o outro, né, Christian? Porque hoje é muito mais rápido para fazer os processos andarem e até para integrar essas equipes diferentes. O problema é que exatamente essa rapidez também está adoecendo as pessoas. Então me dá o outro lado da tecnologia. Vamos ver. É, eu Vamos ver se eu eu consigo sou tirar o eu otimista sou daqui. eu sou contra um pouco essa coisa de burnout. É, É, adorei. Como assim? Me explica. na pandemia, né, meu filho é médico, Uhum. cardiologista, ele trabalhava 24 horas por dia no hospital. Eu nunca vi nenhum médico ou enfermeiro se queixando de burnout. Por quê? Porque estão salvando vidas. Uhum. É o propósito deles é Tá salvar na vidas. dedicatória do livro que eu te dei, É. Christian. Aí entramos numa competência socioemocional que tá clara na tua trajetória, senso de propósito. O que eu vejo nas empresas, as pessoas estão doentes porque elas estão em lugares que elas não estão felizes, muitas vezes não é a profissão que elas eh, almejavam ou às vezes nem se prepararam tanto para isso. Uhum. Tem chefes, líderes que não são inspiradores para ela, Uhum. tem colegas que ela não se dá bem. Hoje a gente está vivendo um nível de depressão grande das pessoas já de família, né, Uhum. pessoal, Uhum. a sua autoestima, né, a sua condição social, tudo é razão para a pessoa ficar depressiva, tomar remédio. Não sei se tu tem dados mais novos, mas eu estava lendo esses Não, dias, é é abismal. mais de 20%. É. Então de cada 10 funcionários seus, 2 estão vivendo um grande De problema. 20 a 25, depois da pandemia, o Ficou mais escalou, exagerado. escalou. Aham.
Tanto de ansiedade como de depressão, né? Então, Ansiedade mais do que eu depressão. sempre trabalhei demais. Nesse primeiro período da Get, foram 300 noites que eu fiquei dentro da empresa. 1 ano da minha vida eu fiquei lá. Eu parei de contar depois. E foi diminuindo. Mas por que que eu estava lá? Porque como é que eu vou mandar o pessoal virar à noite para fazer uma coisa e ir para casa dormir? Tá, Eu mas isso tinha não que tem dar a um ver com exemplo. a forma como a gente foi forjado? Vamos puxar para as gerações Sem isso. dúvida, nós tivemos esse é talvez aí seja a palavra que tu tinha me perguntado antes, é a responsabilidade. Uhum, Eu me sinto responsável por aquilo, uhum. então eu não vou estar longe daquilo. E eu carrego essa responsabilidade porque tem, né, no exército 30 pessoas, homens que estão ali querendo a tua liderança. Eles inspiram em ti. Eu estava me lembrando de um livro que tem lá em casa, Marcelo que está lendo, o outro integrante aqui do Areneia. E ele está lendo sobre a história dos gregos. Então ele está estudando as guerras dos gregos, isso há 2.500 anos atrás. Pensa 500 anos antes de Cristo. E vai contando como eram essas civilizações. E achei muito interessante que mais de uma vez era isso. Quando perdia a batalha, eles botavam o general para ser sacrificado. Sabe como é que Matavam. Napoleão separava o exército dele? Ah, Em 4 tipos de soldado. hum. O inteligente com iniciativa, o inteligente sem iniciativa. O burro com iniciativa e o burro sem iniciativa. Nossa senhora, Simples. simples. Método bem simples. O inteligente com iniciativa eram os coronéis, Generais. os generais, os que Sim. estavam do lado dele, lá Aham. estudando a estratégia, né? Perfeito. Caras que já viveram muitas coisas junto com ele e estavam ali na mesa, né? Decidindo junto com ele. E se tivesse que ir pro combate, ele ia também. Sim. Caras muito inteligentes. Os inteligentes sem iniciativa era O um estrategista. tenente, O um estrategista. capitão, um sargento, Desenhando a estratégia e tomando um que ele chazinho. recebe a missão dele Aham. e ele vai lá e cumpre. E ele leva 30 pessoas e convence elas a fazer aquele ataque. Dá vida se tiver que dar, Sem iniciativa, mas com influência. com influência. Tá, beleza. Não tem iniciativa porque ele está cumprindo uma missão específica. Aham. Ele não é para ficar inventando coisa ou repensando a guerra ou Entendi. e querendo a paz no meio da guerra. Não, ele tem que cumprir aquela Ele é um missão. bom cumpridor de ordens. Cumpridor de ordens. Tu vai fazendo analogia com as empresas. Aham, já tô juntando aqui. Uns 2, pelo menos, já achei aqui. O burro sem iniciativa, ele é um cara que ficava lá na frente de combate. Era aquele soldadinho, sabe, que fica lá. Ele Sim. levanta a arma, dá um tiro, puf, o outro lado levanta, dá outro tiro, ele Acabou. morre. Cumpriu o papel dele. Pronto. Não estou menosprezando classes, Aham, mas é assim que era distribuído. aham. Agora, o burro com iniciativa é o pior cara É o que mais tem. perigoso que tem. É o cara que está dentro da trincheira e dá um tiro no colega. É o cara que vai jogar granada e deixa cair aqui e explode na frente de todo mundo. E nós estamos cheios disso nas Tá empresas. cheio. E aí, qual é a competência que a gente tem? Tem que capacitar o cara. É. Tem que treinar mais, porque E o muitas burro com vezes iniciativa que tem um chat GPT no celular faz o quê? mas vai fazer loucuras. Porque não vai saber nem perguntar. É. Esse é o problema. Então, nas empresas, tu tem que saber reposicionar as pessoas e capacitar elas. O que está acontecendo hoje é que as pessoas estão sem paciência. Muitas vezes nem o líder está capacitado. Isso. Né? Então, ele também não tem paciência de passar o conhecimento. Porque nessa simbiose, nessa tríade, né, de líder liderado e líder seus pares, ou par com par, existe um ganha-ganha nesse jogo. O líder, ele espera o liderado espera do seu líder conhecimento. Ele quer aprender com ele. Orientação. Orientação. Como é que faz isso? E se o líder tem paciência e ensina, ele vai ter a pessoa junto com ele sempre. O líder o profissional com os seus pares eu sou bom em finanças, tu é ótimo em marketing. Então, eu não vou competir contigo, mas nós dois juntos fazemos algo poderoso aqui. E temos em comum o objetivo do sucesso da O organização. mesmo sucesso. Isso. O que eu vejo dentro das empresas são silos, muitas vezes, e uma competição. Isso. E um boicotando o outro, e egos e vaidades, né? E o chefe, o que ele espera do seu liderado? Atitude.
Atitude. Responsabilidade. Tu te comprometeu, entrega. Uhum. É o prazo? Não, vamos negociar de novo? É o prazo, vamos cumprir, né. Então, se isso está bem equacionado e a gente sabe que cada um espera do outro, tudo fica mais fácil. Sim. Eu tô pensando tanta coisa aqui que me abre isso, Christian. Porque o que eu tô sentindo em muitas organizações, a gente circula em diferentes ambientes e segmentos. E uma das coisas que é um movimento que está acontecendo ultimamente, talvez seja uma interpretação minha, vamos ver se tu concorda. As pessoas estão com muito medo de perder valor. Seja para IA, seja para as novas gerações, seja porque elas acham que elas não vão seguir dando conta, por vários motivos. E aí elas estão entrando numa competição não só de vaidade, mas de influência. Então essa história do do burro com iniciativa, as pessoas estão ganhando uma iniciativa que não é genuína, não é nem aquela de vamos ver se vai dar certo. Uhum, É como é que eu me dou bem aqui, uma espécie de lei de Gerson, uhum, que eu sinto que está ampliando-se de uma forma geral, especialmente em média e alta liderança, por conta do que a gente está vivendo no mundo. uhum. Então, mas ok, pode ser eu sendo um pouco pessimista. Acho que existem coisas boas acontecendo no meio disso. Acho também que a gente está numa transição tecnológica. Então, eu queria que tu comentasse isso. Como é que tu tá vendo, já fazendo uma transição aqui para um outro tema legal, como é que tu tá vendo os lado bom e o lado ruim, o lado sombra e o lado luz das transformações tecnológicas nas relações de poder e de liderança? E eu vejo que nós estamos mais do que nunca vivendo no início dessa transformação, em larga escala, em Uhum. larga escala, Como? Me dá como exemplos. nunca foi visto no passado. Tu disse que tu era psicóloga, né? Eu fiz mestrado em psicologia. Mestrado em Eu sou psicologia. psicóloga organizacional, né, que Vamos eu não pegar sou o teu clínica, exemplo não então. atendo na clínica. Faz de conta que tu atende a clínica. Aham. Eh, A gente até atende, porque no final das contas tu tem que entender de clínica para poder trabalhar o que é clinicamente tratável e o que não é, né. é uma das profissões que pode estar em Claro, rota de colisão com forte. certeza. E aí vamos pegar um exemplo de uma criança que está sofrendo bullying na escola. Uhum, E ela se fechou, e chega lá, ela apanha, ela, né, se é subjugada e tudo. E ela chega em casa, é óbvio que ela não conta para os pais. Os pais se dão uhum. conta, fala com a professora também não vai resolver, senão vão levar para o terapeuta. Aí chega um terapeuta, não deu o fit, e ela também não se abre, aí o terapeuta usa desenhozinho, brinquedinho, tudo, Várias para né, diagnóstico. Uhum, e não funciona. Não acaba não entrando no detalhe do processo. uhum, Aí eu mando fabricar aqui uma boneca da Barbie uhum, com inteligência artificial, uhum. e eu entrego para a criança, e vai ser o melhor amigo dela, porque ela não tem amigos. Tem É. Black Mirror pra isso já, Ela Cris. Tem Black Mirror falando exatamente e isso. aí vem o lado ruim dessa tecnologia, Com porque certeza. vai ter alguém que vai hackear Aham. e vai fazer bobagem, Vai. né, e vai incentivar. Então, a tecnologia ela nos traz algo de muito valioso, porque a gente não foi feito como ser humano para fazer trabalhos repetitivos, operacionais, né, Uhum. produção, a gente foi feito para pensar, para sentir, né. Eu não posso pedir para IA me gere, né, um texto sobre, o cheiro. Uhum. Não sente cheiro, né. Uhum. Ele pode dar exemplos, a flor tem um cheiro característico disso ou daquilo, Uhum. mas ela não consegue perceber isso, assim como ela não consegue perceber ainda sentimentos. Eu tenho uma discussão num grupo Ah, a que gente eu tem toda uma discussão disso. tem um grupo que eu estudo junto com eles sobre análise comportamental, Uhum. né, e óbvio, um computador consegue ler sinais Não e verbais. não verbais e gestos, né, para avaliar. Textos. E textos E também. tusto, e tu o que tu tá falando, a tua reticência, né, altura de voz e etcétera, né, E alinhamento de discurso e perguntas também. alinhamento, tudo. Eles já estão muito bons nisso. Então, mas, tem o nosso mestre lá, desse estudo, ele diz que não, que jamais vai substituir. E a gente tem um embate, né, filosófico sobre ele. Aqui é uma conversa boa de se pegar. A gente fez uma live, eu quero pegar ainda esse exemplo que tu trouxe da menina e da boneca, mas só para poder aproveitar. Isso que tu tá falando é o que a gente chama de IEDA IA. Então, a capacidade de leitura de indicadores emocionais em seres humanos, em discursos
sim, em torno do corpo, então aí já tem maquininhas fazendo isso, mas há uma diferença de ler e de conseguir de fato, agir a partir do sentimento, que é o que a gente faz. É. Então o sentimento ele driveia decisões humanas. E se tu pensar assim, o homem já foi à Lua. Uhum. Então a máquina vai à Lua sozinha também e dá a volta ao mundo, satélites. Então as máquinas podem. Mas jamais a máquina talvez tivesse tido a ideia de ir à Lua. Porque Sim, essa questão de formular essa imaginação é muito característica do ser humano, né, e sim. não das máquinas. A máquina, se a gente olhar hoje, mais de 99% de tudo que existe hoje no mundo, em termos digitais ou físicos, está na IA. Isso. A base de dados está completa. Se a gente olhar 20 anos atrás, nós tinha 50% disso ou 40% disso de uma forma desorganizada ainda, né, Uhum. talvez digitalizado, mas em disquetes, drives, mas não consolidada como ela está hoje. Uhum. Então, até a formação se demorou muito tempo para chegar no nível que a gente está hoje, porque uma inteligência artificial, se eu te der um exemplo assim, o o cachorro mordeu o carteiro porque ele estava com medo. Quem é que estava com medo, o carteiro ou o cachorro? Uhum. Né, aí isso é estatística, internamente ele faz uma análise léxica, probabilística de que a grande maioria das vezes quando ele fez essa pergunta as pessoas respondiam que era o cachorro que estava com medo e não o carteiro que estava com medo. Uhum. Então ele dá uma ascendência para isso. Então foi assim que ele foi, colocando os textos de uma forma organizada, ao ponto de que hoje a gente faz uma pergunta e vem uma informação muito consolidada. Não, e parece muito uma conversa com outro ser humano. Eu estava procurando aqui enquanto tu falava, Christian, nesse artigo aqui que eu vou te mandar depois, que é Uma Conversa Improvável, IE e IA de frente uma para outra. O Marcelo fez uma conversa com o GPT sobre a empatia dele. Uhum. Foi fenomenal esse papo. Então, exatamente nessa direção do que tu está dizendo, ele foi se abastecendo de informações de conversas de seres humanos e de bases de dados para entender como a gente processa as nossas emoções e que diferença tem isso para a tecnologia, né? De como é ele analisando e de como seria a gente fazendo. E no caso dessa conversa com o Mar, o que chamou atenção, que é isso que eu queria te comentar já no teu grupo de análise comportamental, é que ele traçou uma análise comportamental do Marcelo tão somente com base nas conversas que eles tinham tido, muito semelhante a o que um profiler, que é um método lá baseado no DISC, fez do Marcelo. Saiu bem parecido. Muito parecido. E ele conseguiu entender exatamente as mesmas variáveis que uma outra ferramenta comportamental já tinha conseguido fazer. É. Não, eu estava esse dia discutindo com a minha irmã sobre ela é contadora, né, formada, aposentada já. E aí eu dizendo: "Mano, a tua profissão acabou". Ela: "Não, não existe isso". Qual que é a mesma profissão? Contador, Contador. contador. Mas no Brasil ainda vai ser necessário. Porque a Muito bom. gente é muito criativo em impostos e outras coisas, Já tem mais um em tempo. burocracias. Mas porque hoje tu carrega, né, se eu quero carregar aqui, eu carrego todos os balanços DRS dos últimos anos de qualquer empresa, principalmente as públicas. Eu pego aqui uma legislação toda existente, né, peço para ele centralizar isso, eu quero mais as biografias, né, da Alessandra, do Marcel, do Christian, que são ricas aqui em detectar fraudes, Uhum. detectar coisas escusas aqui. Então, me cruza isso aqui, me gera 10 indicadores, me cruza o fluxo de caixa com os pedidos, me cruza isso com aquilo, não sei o quê. Eu tenho uma análise em 5 minutos. É, Dá mais trabalho para subir os arquivos do do que que para para gerar. analisar. É impressionante. Tá, mas aí que tá. Esse tipo de inteligência, claro que a gente reconhece que, a gente se rende à IA, eles fazem muito mais rápidos do que a gente iria fazer, os aplicativos. Eu tô pensando no meu GPT, mas deve ter muitos que fazem isso. Mas o que eu fico pensando que a IA, mais vai nos sobrepor não é nem isso, sabe o quê? É a pressão que a gente lida no dia a dia. Porque vamos lá, uma máquina não precisa dormir, uma máquina não precisa de elogio, embora até ele faça parecer que ele é melhor contigo quando tu elogia ele. Ele não precisa de reconhecimento, Uhum.
E então todos os nossos drives motivacionais, se a gente for bater lá o McLellan, que falava em drive de poder, drive de reconhecimento, drive de afiliação, de dinheiro, ó, eu vou te pagar aqui, né, drive de status, várias das coisas que tu precisa manter nos teus grupos humanos, ou pelo menos identificar: "Ah, essa pessoa tem de motivação", uma máquina não tem. Então, como é que tu lê isso, Christian? Aí pensando na liderança. Bom, eu tô vendo a série o Chosen, Chosen, é, aham. que conta a história dos últimos 3 anos de Cristo, né, quando ele monta os apóstolos e começa a percorrer as regiões, fazer os milagres e tal. Christian vem de Cristo, Que então nome lindo. eu acabo, né, minha mãe escolheu isso, e ela diz até que a minha avó falava, né, que o Christian ia ser uma pessoa especial e tal. Que lindo. E Mínimo com a bênção de Cristo. no mínimo com essa bênção e eu acho que com os ensinamentos dele de, fé, de amar, de ser perseverante, né, enfim, toda servidão, né, todas as coisas que ele nos ensinou. Mas tô olhando aquele filme ali, talvez não com artistas da época seria diferente, mas o problema deles muito é de comunicação. Hum, É de vaidade, uhum. é de guerra de poder, de misticismo, né, religioso com Interpretações da realidade que da brigavam entre realidade que si. viviam e de tribos entre se a gente trouxer para a realidade hoje o mesmo problema das empresas, um problema de novo de comunicação, Uhum. de egos, de disputa de poder, e isso está dentro dos conselhos, isso está dentro dos comitês, está dentro de todas as áreas. Que legal você trazer isso. Tá aí, puxa E pra mim isso a parte dos comitês. Lembra que eu te pedi para fazer isso? Eu concordo que essa pressão, que é isso que era a minha pergunta em torno da pressão que a IA não tem, porque aí entram as vaidades humanas. Mas como é que é isso nas a gente chama nós aqui do pessoal de baixo, tá? A gente chama isso de intrigas palacianas. aham. O que que pega mais forte como desafio emocional num board? Aí, isso é Eu muito acho que legal. o principal, o papel mais difícil é o do CEO. A função de um CEO é muito solitária, é uma posição solitária, independente da empresa, se ele é só o dono, ele tem uma cobrança com ele mesmo, Com a se é uma família de origem. família, Uhum. se tem fundo de investimento, se tem, para cima conselhos, então ele é muito cobrado. E para baixo, também, o comitê executivo não são pares dele muitas, né, são pessoas que ele contratou, São né, praticamente são stakeholders. stakeholders do processo. E ele tem que lidar com tudo isso, ele tem que lidar com essas o papel do senhor está cada vez mais solitário e mais difícil de cumprir, tanto que só esse ano mais de 25% dos grandes CEOs das companhias foram trocados, ou Nossa. pediram para sair. Porque a pressão está grande, por resultado, por financeira, pessoas, essas intrigas, né, a Uhum. transformação tecnológica, todas essas coisas, e a pessoa chega um ponto que ela decide o que que eu, né, estou fazendo aqui. E muitas vezes eles recorrem à terapia, mas a terapia é mais pessoas, ela não é de negócio e muitas Aí é vezes que tá entrando a mentoria. a mentoria, o conselho, um conselho consultivo, diferente de um conselho cobrador, administrador, alguém que vai e sente do lado dele: "Ó, eu já tive na tua cadeira, eu sei como é que é". É interessante tu trazer isso, eu vou aproveitar e fazer o gancho para o trabalho de mentoria C-Level, porque isso foi uma coisa que eu comecei a fazer bem sem querer. A gente começou fazendo desenvolvimento de grupos, de times, chegamos no C-Level e lá pelas tantas a gente percebeu que algumas coisas deveriam ser tratadas no individual. E aí que eu fui entender que na conversa da mentoria C-Level, você muitas vezes, por isso que eu te falei, tu tem que ter o conhecimento clínico, até para poder dizer: "Isso tu vai tratar com o teu terapeuta, Uhum. isso tu precisa ver um psiquiatra, isso aqui a gente resolve aqui", né. Então e porque essa pessoa ela não tem ninguém para poder fazer esse contraponto, e não adianta ela chegar numa decisão ali, por exemplo, quando é uma empresa familiar isso fica muito evidente. A pessoa vai tentar corresponder à expectativa dos pais. Ah, de repente o teu avô foi o fundador, o teu pai foi o fundador, numa outra época, com outro tipo de resultado, com outro tipo de liderança, e você tem que ali segurar aquele bastão, né, e seguir em frente. Então eu acho muito interessante porque
Não dá para desconsiderar o fator humano num alto cargo de liderança. Não dá para só ficar olhando números. Tem um caso, né, são humanos, né. Sim. A IA pode vir com o cinto do Batman e te deixar super poderoso, mas no fundo é Ser relações humano. com clientes, com investidores, com pessoas abaixo, com frustrações, com medos, com depressão, com tudo. Com tudo. Então, a inteligência emocional que tu é especialista no assunto é talvez a característica mais importante do líder, né, porque ele pode ter uma boa capacidade de persuasão, mas ele tem uma vaidade enorme, não aceita a cobrança e a família ele joga o poder para lá e para cá, então é uma posição complexa. E que É não uma pode situação que ele, me contou que se olhava no espelho de manhã e dizia: eu não sei se eu vou ter coragem, se eu vou conseguir, né, e é um cara forte, um cara de posição, um cara que na frente de todo mundo é grandão. é grandão, ocupa bem a cadeira, mas ele com ele, no fundo dele, ele estava em dúvida com ele Aquela mesmo. fotinho do leãozinho com a com o leãozão no E mesmo aí, é ao porque a contrário. carga é É pesada, pesada. é muito pesada. A responsabilidade da posição que ele ocupa, ela é muito forte. E às vezes as pessoas fazem o contrário, tanto se pode ter a pessoa que se apequena diante do seu desafio, embora faça todo um jogo de cena, né, possa conseguir, mas tem o contrário que está acontecendo muito. Eu fiz o meu último artigo, Christian, que é o narciso no comando. E a gente está vivendo o narcisismo no C-level como nunca Uhum. antes. É claro, eu não posso dizer que há 20 anos eu tinha o contato que eu tenho hoje com isso, mas eu acho que as redes sociais e toda essa exposição e o jogo dos algoritmos e essa performance eterna, que tu tá sempre tendo que parecer que tu tá ao máximo, tudo isso tá ampliando o narcisismo nas Sem empresas, dúvida. né. Tu O percebe isso também, Christian? Demais. Eu tenho um cliente que eu sentava na mesa com ele e eu disse: "Eu não vou mais sentar na mesa contigo. Nós vamos caminhar. Ai, que legal, vou começar a fazer isso, boa Se ideia. amanhã eu caminho às 5 horas da manhã com o cliente, Boa das 5 às 7. mas vai Ele disse que não ajudar tinha pra mim, eu vou fazer, aham. por que que eu nunca pensei Ele nisso? não tinha tempo. Eu disse: "Não, não tem problema, é das 5 às 7. Que Tu não maravilha dorme, vai dormir fim de semana e tu vai caminhar isso, comigo". boa caminhada. 2 horas caminhando. Nossa, O que eu já resolvi de problema com os nossa, clientes mas me caminhantes. lembrei, o Jung fazia isso, ele chamava isso de terapia ativa. Aham. Vamos caminhar. Resolve o benefício da saúde, Lógico, né, acorda cedo, ganha o dia, isso. né, e quando tu chega já tá a 1000, né, tu já tá a 200 por É hora. como se fosse uma atividade de uma academia, só que Exatamente, conversando. conversando. Que maravilha. E isso muito vem do Caminho de Compostela que tu Pronto, fez. esse era nosso tu me deu o gancho que eu queria, né. Então como um bom caminhante, o que que tu conta dessa experiência do ponto de vista de aprendizado emocional, de um gestor, de vida? Não sei como é que tu compartimentaliza esses aprendizados. Eu O acho que que vem eu pra tive ti? 2 grandes divisores de água na minha vida profissional. Um deles foi o mestrado, quando eu fiz. Eu li Mestrado, o que que foi? em gestão e Em negócios. gestão e negócios. Eu li mais de 100 livros, eu estudei com profundidade, foi bem no momento que a empresa estava sendo vendida, eu não sabia se eu ia continuar ou não no grupo, Uhum. né, um grande banco comprando uma empresa pequena ou já em Então ascensão, aí já estamos ali por em 2016, 2014. 14. Então ali eu saí para estudar, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu revisitei todos os conceitos. Eu estava qualquer coisa que tu falasse sobre qualquer assunto, Tu estava eu estava na ponta da língua. Porque eu mergulhei e trabalhando junto naquela pressão e estudando 2 anos e meio. E aí, óbvio que eu consegui continuar, fui, junto com um novo grupo que veio, né, e a gente fez uma expansão a quase 20% do mercado, naquela época. E aí eu fui ser comercial, fui viajar pelo mundo, fui fazer outras coisas junto, né, e me deu muita tranquilidade para esse que tu circular em ganhou o qualquer CEO daí? ali eu estava como CTO, era o vice-presidente de tecnologia, né, na época a gente chamava, Mas era o inovação. Transformational Office deles. Tinha, operações junto, tinha, né, uma série de áreas ali. Era quase 800 pessoas que eu tinha no comando. Mas, eu conhecia praticamente todos os profissionais.
Nós legal. dedicava 15 minutos para olhar, no mínimo, cada um deles. A fotinho, o que que faz, os projetos que entregou, os indicadores, qual é o nome do cachorrinho, né, o que que ele está passando, qual é o problema, qual é o PDI, o que que nós vamos fazer, né. Então eu sempre dediquei muito tempo, porque eu sabia que é através do time que tu resolve. A gente tem uma certa arrogância narcisista, como tu comentou, de achar que nós como líder vamos Isso, a aura é vomitar uma suficiente. ordem Isso. aqui, deu. Não existe mais Larga o isso. cumpra-se do castelo e aconteça. Não existe mais isso, né. Ou tu tá junto, ou tu não sabe por que que os resultados não saem depois. Então, esse foi um grande divisor, uma grande transformação, né, as pessoas comentam, que me conhece, né, que foi uma mudança muito grande. E a outra mais transcendental, mais espiritual, que foi o caminho de Compostela. Conta pra nós isso. Nossa, quanto tempo levou, com quem tu foi? Eu vi no teu vídeo que tu mandou que tu foi com um amigo teu, É, de farda, de caserva, exato. Então conta um pouquinho A gente já conversava sobre isso, eu tinha feito o caminho aqui das missões, em 2002, fazia muito tempo, e a gente fez distância daqui das Missões. tem ali era de 120, 180, Ó, já tinha dá um cansaço que eles eram 4 dias o mínimo, a gente fez de 4 dias, eu fiz com o pai de um amigo, que Tá. tinha feito já Santiago de Compostela. E aí a gente ficou 4 dias conversando e dormindo em barraca né, nas igrejas, nos bolichos, no meio das plantações, né. E eu terminei uma cena característica, assim, eu achei que eu estava surdo, andando no meio de uma fazenda. Eu disse: "Eu tô surdo, não ouço nada", mas não tinha nada para ouvir. Ah. E aí lá no fundo saiu um quero-quero lá e eu Ai, meu Deus, caramba, entrei nessa eu vibe, eu só de nunca contar. tinha parado, porque a gente está acostumado a só ser, Sim, barulho o tempo atrapalhado por barulhos o tempo inteiro, em qualquer lugar que a gente vá, mesmo dormindo, tu Sim. tá ouvindo uma buzina, alguma coisa. Aham. E ali eu fiquei naquele estágio completo de Surdão. surdez e aí muitas vezes é aquilo que a gente fala: "Tu tá escutando bem? Qual é o dom da escutatória Aham. teu na tua empresa? Tá interpretando bem o que as pessoas estão falando? Que lindo. Ou o silêncio Meio delas?" do nada, entre São Então essa cena ficou, e aí ele contando do caminho, eu: "Ah, vamos fazer um dia isso aí", né, e eu na época eu tinha 30 e poucos anos, eu fiz com 50, há 5 anos, 6 anos atrás. E aí nós já vínhamos falando nos últimos anos, 5 3 amigos: "Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer", e aí não vou fazer nunca isso aí", já desistiu. Aí o outro se separou: "Não vou fazer também", e aí eu me separei no ano seguinte. E aí eu disse: "Eu vou fazer, e tu vai junto comigo", falei pra ele, "tu também tá precisando". Eu vou botar depois nas nossas descrições esse vídeo que a gente estava falando, tá, pessoal, pra quem quiser ver com mais detalhes, mas segue contando, Cristian, pra gente poder ter o link aqui. Foi a melhor viagem que eu fiz na vida, Que maravilha. foi a melhor viagem, Eu já foram vi muitos li eu já vi 30 muitos vídeos de dias, Santiago de Compostela. eu li 5 livros, vi vários filmes, tem aquele do Martin Sheen, aquele que o filho morre nos Pirineus, e aí depois ele leva as cinzas e vai espalhando, né, ao longo do caminho, é emocionante. Tem um outro de um padre que junta 12 apóstolos da Califórnia, eles fazem uma parte caminhando, uma bicicleta, e em cada cidade ele faz uma missa. Então é super emblemático. Eu li tudo isso, eu vi todo esse filme, mas nada se compara à realidade. Eu treinei aqui 700 quilômetros, caminhando por tudo que é lugar que tu possa imaginar, e 3 dias seguidos até, 20, 30 quilômetros. Lá no primeiro dia eu quase morri, quase fui nocaute. E aí Principalmente que tu talvez faz com os pés, né. nos Principalmente pés eu nos tive uma pés. bolha só, Olha né, só. mas por uma bota que estava um pouco apertada. E aí tu vai indo, por mais que tu pegue o macete de todo mundo, sempre fica uma coisinha que tu tem que viver aquele sofrimento. Uhum. E o meu foi a minha mochila. Minha mochila tinha 18 quilos. Eu achava que eu estava no exército ainda. Sim, que levou pronto pra tudo. E aí, subindo 20 quilômetros, 2.000 metros, no primeiro dia, com sol de 40 graus, sem água, eu quase fui a nocaute. E eu disse: "Pô, o primeiro dia eu vou capotar, não vou fazer o caminho, eu me preparei, nossa, o sonho, nossa e tal". Então, E ali já ficou metade da mochila, como é que foi, hein, pro dia ali eu 2? comecei o desapego. Eu acho que é um dos maiores ensinamentos do caminho, é o Isso. desapego. E o desapego da tua vida, que é um pouco como eu estava, né, uma vida carregada, com muitas coisas, né, e tu vai acumulando isso na tua malinha e vai carregando aquilo tudo,
tu tem que soltar, tu tem que liberar. Seja relacionamento, seja problemas, seja empresas, né? Aí vem um conselho para ti que tá me ouvindo. Se tu não admira o teu chefe, larga a empresa. Isso aí. Não fica longe. Desapega. Desapega, E meu nós não amigo. estamos com patrocínio da OLX aqui, mas é isso aí. Porque né, a vida passa muito rápido. Muito. Né? E o que tu leva da vida não é nada. Tu vem como tu chegou. Isso aí. Tu vai carregar a memória das pessoas que tu viveu junto com elas, E o né? afeto que tu E o compartilha. afeto e aquilo que tu viveu de experiências. E Tem um trecho do filme em que vocês dizem exatamente isso, que eu achei fenomenal. Tu diz, né, tu só carrega na mochila o que tu precisa, o que tu consegue. o que eu fiz? Aí eu comecei, a mochila muito pesada, a primeira coisa, eu não vou me desapegar de nada. Primeira reação minha foi essa. Não vou botar nada fora, tudo isso que eu comprei, gastei, eu queria. Né? Um power bank com 4 cargas de bateria. Ó, Puxa vida, né? Custou, sei lá. o que é um power bank? Power bank para carregar celular. Ah, tá. Bateria, porque lá em muitos lugares não tinha como carregar, Sim. então ele era a luz solar, então carregava pendurado na mochila. Pronto. Eu chegava e tinha carga. Pra que eu quero isso? Nossa. Pra quê? Eu Se posso viver sem carga. Eu de repente posso um viver sem dia. carga. Aliás, eu tava desconectado, eu só usava para tirar foto. Sim. Não queria ficar no WhatsApp. O meu objetivo de vida era chegar ao final do dia, pegar tudo que eu escrevi e fazer o diário. E eu mandava nas redes sociais para um monte de 1000 pessoas que me acompanhavam ali, e ia colocando ali, e mostrando e fazendo links com a infância, com a juventude, com a minha vida, com profissão, com um monte de coisa. Nossa, que passada E limpo da vida. eu olhava assim, eu via Só. uma árvore, quando que é a última vez que eu subi numa árvore? Eu olhava os pássaros assim, pô, por que eles têm essa formação assim, desse jeito? Tu começa a perceber que tem outras coisas ao teu redor e fica mais fácil de tu encarar os desafios. Me lembra aquelas falas sobre o tempo para os gregos, né? Que existe o Cronos, existe o Kairos, existe, se não me engano, é Aion que chama, tem um terceiro tempo que não é nem o Kairos, que é o tempo do eterno. É o tempo do que permanece. Porque tu pensa que há 200 anos atrás, há 1000 anos atrás, já tinha Já tinha. aqueles passarinhos, muitas vezes aquelas árvores, Essa não essas necessariamente, peregrinação, mas outras o iguais. caminho de Compostela vai até a igreja de Santiago de Compostela. Santiago era um dos apóstolos, o Simão, o grande Simão que ele fala, né? E Santiago tem a ver com reconquista, com recomeço. Uhum. Até a minha ONG, uma que eu criei na enchente, é de recomeçar, né? Porque a vida é Como é que é o um nome então? Que pode dar o recomeçar, recomeçar. recomeçar. A gente já ajudou mais de 1000 pessoas, mais de 2000 animais e recomeçamos 27 pequenos negócios. Quem quiser ajudar aí, gente, já vamos colocar na descrição Vamos também. colocar. Com certeza. Temos um clube de assinatura, a gente arrecada e vai comunicando tudo que a gente está fazendo. Mas há 2000 anos eles fazem isso, esse peregrino. O que é peregrino? Aegros, que percorre os campos. Né? E o peregrino fazia isso já naquela época com o objetivo de chegar à Terra Santa lá, né? Como existem outras no mundo, né? Mas essa é a mais famosa, são 400.000 pessoas por ano, patrimônio tombado pela Unesco, e tem vários caminhos, Existem todos os várias caminhos, proteções aos peregrinos, né? proteções, falo, tem perigo? Não tem, mulher sozinha anda. Teve um caso só registrado há 20 anos atrás, né, que a mulher acabou entrando na casa de um cara e o cara matou ela, mas não tem casos registrados, nem de roubo, nada. É muito seguro, muito calmo e muito desértico até, meio... Que é para fazer essa jornada espiritual, e espiritual num sentido de reconexão com a alma, com Um esse dia eu ser interno. acordei às 5:30 da manhã com cantos gregorianos. Ah, Isso, onde é que eu tô? Eu morri, tô no céu? E aí comecei a caramba, cantos gregorianos, que loucura isso aqui. Depois a gente foi numa igreja assistir uma missa com cantos gregorianos. É algo assim deixa tu veio fazer, absurdamente. investigar Caminho de Santiago no Google, eu não acredito nisso. E eu conheci mais de 100 pessoas do mundo inteiro, de conversar, Ai, mano. de caminhar com elas, sabe? Horas, né? Porque nós caminhávamos o dia inteiro. Tá, mas e como é que... Agora eu vou começar a fazer perguntas de quem se imagina fazendo, embora eu não me imagine exatamente fazendo. Como é que toma banho? Onde que come?
E, afinal de contas, você consegue ter alguma assistência se precisar médica? Como é Não, que é? tudo tem tudo, Eu tu tentando ser acorda a mulher. a gente dormia em albergues ou hostels, Tá. às vezes alojamentos, né, tipo quartel, assim, todo mundo misturado, aquele fedor, aquela coisa toda, banho coletivo, aquelas mas às vezes tu ia pra hostel um pouco, né, Melhor quartos assim. menores, 2, 3 camas ali, coisas assim. Às vezes pegava algo isolado, né, pra nós, então, não te preocupa que tem comida, Não tem te a preocupa cada nunca. 10 quilômetros vai encontrar um mercadinho, isso era outra coisa que eu levei um monte de porcaria, botei tudo fora. Sim. E comecei a despachar a mochila, porque como eu estava pesada e nós não conseguia mais carregar, estava com dor nas Tu costas, manda pra próxima cidade. pegava, tem umas van lá que vem, pega, põe 5 € ali num envelope e diz: "Eu quero mandar para tal lugar", ele manda lá 30 quilômetros à frente e põe num albergue lá, deixa lá com o teu nome, A na tua mochila ganha tua carona, tu mochila. não. E eu ia com uma pequenininha atrás. E Pronto. eu tô bem belo e faceiro andando com aquele negócio, né, bah, agora tá tudo resolvido, né, tô grandão, agora eu chego no fim e faço. E aí eu tô mandando, e aí a presidente da associação do Caminho de Compostela disse: "Christian, deixa eu só te falar uma coisa. A mochila tá para o peregrino como a cruz está para Cristo. Tu tem que carregar a tua". Olha lá. Aí eu Eu já estava achando bem boa ideia. faz todo sentido. Estava achando bem. Peguei a mochila, botei nas costas de volta, aí desapeguei, botei uns 6 quilos de coisa fora, né, roupa, um monte de coisa, eu tinha levado, assim, coisa demais, só precisa 3 mudas de roupa. Sim, A que tá limpa e a que tá suja secando atrás, que tu lavou no chão do banheiro. sim, Ponto, com os pés, com um sabonetezinho pequeno, não é pra levar uma barra de shampoo desse tamanho, é uma coisinha pequena. sim. É só E pra a gente tirar o comprava um fedor sabão, mesmo. repartia em 3 pedaços, um para cada um. Pronto. Então essa solidariedade é muito forte no caminho para comida, para as coisas, para eu levei um estojo de medicamento desse tamanho, consertei o pé de um monte de gente e coisa, tomei injeção do meu amigo, né, de anti-inflamatório. Então foi, é um ambiente muito solidário, assim. Agora tu tem o caminho, ele começa físico, que é o que a gente está falando aqui, se adaptando, na primeira semana, depois ele vira emocional, porque tu leva as coisas boas e ruins pra lá, as boas terminam na primeira hora, Uhum. e tu fica com as ruins te As remoendo. da vida, as coisas que tu É o resolveu, as relações que ficaram tortas, os traumas que não foram tu curados, é o as melhor mágoas. psicólogo, Nossa, e ele termina espiritual, que lindo, porque não tem gente. como, tu não foge disso, tu Uhum, tá cercado por símbolos religiosos, por uhum. mais que tu não seja um religioso, e eu me achava, né, até um pouco antes disso, para mim igreja e Era um religião, agnóstico. não, eu era como um cartório, Tá. casamentos, nascimentos e óbitos. Ai, que perfeito. Desculpa, gente, pela risada. Mas é, o que que vai E aí eu fui entendendo o que tá por trás disso, qualquer religião, né. Fui sim, percebendo as escritas e os sinais, né, vinculados a isso. E faz todo sentido esse espiritualismo para nossa vida. sim. E ali eu fui adquirindo um pouco mais disso, né, eu entrei em mais de 50 igrejas, rezei pra caramba, subi o Morro do Alto Perdão, lá eu chorei, me livrei de um monte de coisa e botei um ponto final. Fui à frente e fiz outras orações, né, agradecimentos, que eu acho que é o que falta para muita gente. Uhum, Agradece para dar espaço, tu só uhum, quer, eu só quero, quero, uhum, quero, uhum. quero isso, quero aquilo, quero que tu faça isso, quero que tu faça aquilo. Mas o quanto tu tá agradecendo para poder realmente ter condição de receber nessa contabilidade da vida aqui, né. É. Conheci pessoas com dramas absurdos, assim, de E a tudo que gente se é sente uns chicken little nessa hora, né. Pá, aham. e a gente diz: "Nossa, olha lá eu sofrendo com Tu acha que o teu problema é o maior do mundo. maior". Eu conheci uma senhora, nós estávamos chegando numa cidade lá, Eu tô quase mais ou botando num menos quadro que a gente queria fazer o Te Supera, só por essa daí, mas é por carreiras ainda. por por ali a gente caminhou uns 2 quilômetros e aí chegamos num hotel e não vi ela, de noite a gente se encontrou. Ela já estava meio tchuca ali pedindo um trago, e eu fui ajudar ela, e era uma baiana que estava no bar ali do hotel. E aí eu perguntei: "Qual é o teu propósito, né, what's your name, what's your purpose here?" E pá, e começamos a conversar. Ela era instrutora de pilotos de combate de avião,
de helicóptero de combate na África do Sul. Nossa. Uma mulher strong, Uhum. né? Via pela forma que ela se comunicava, né? E aí eu disse, tá, mas qual é o teu propósito aqui? Ela disse, tá vendo, tem 2 alianças aqui. Meu marido se suicidou há 9 anos atrás, e eu nunca mais tive uma vida. E eu vou chegar lá no fim, no Finisterre, no fim da terra, vou pegar as 2 alianças e vou jogar no mar. Ai, E vou começar uma vida nova. nossa. E aquilo foi muito marcante para mim, aquele momento. Teve outros cenários, teve outro, de E ela tinha as 2 alianças com ela, 2 alianças. pra E carregar eu até acho o que ela se fim. sentia muito culpada, talvez o marido dela não fosse tão forte como ela, Ou como muitos eles e deixam a impressão nos que ficam que a culpa é e deles. aí a culpa dele, e ela carregava essa culpa com ela, né, e ela queria virar a vida. E eu conheci um outro cara, que tinha perdido, na verdade não tinha perdido o filho, era 2 ingleses, estavam fazendo de bicicleta, né, depois a gente pode falar sobre isso também, ele Tem estava gente que faz ou de é, ônibus ou de trem, enfim, tem de de tudo. tem que fazer caminhando. Tem Aham. gente que faz correndo, tem gente que faz de bicicleta, faz a cavalo, tem navio não dá, mas faz pela costa também, Aham. porque qualquer caminho chega em Santiago, mas tu tem que fazer caminhando, porque é ali que tu vai viver intensamente o caminho. Uhum. Ali que tu vai parar, tu vai sentar nos lugares, tu vai conversar, vai conhecer as pessoas. Tu faz correndo, E tu fazia tu com o não tal vai. do cajado, Cris, Sim, um cajadinho. pra É, poder os ajudar 2 nesse para me ajudar. Ah, com 2. E tu foi com 50 aí? Com 50, exatamente com Tá. 50 anos. Olha lá, metade do É, centênio. total. Tá, mas e aí tu estava falando desse casal do filho. E 2 amigos com a foto do filho de um deles, nenê, que tinha morrido. Que ele perdeu pro câncer, e aí ele viu a bandeira do Brasil na minha mochila e parou, disse: "Ah, Brasil, mas vocês, queria te agradecer pelo teu país, porque vocês receberam muito bem meu filho lá, Olha lá. foi muito bem tratado". Cara, assim, ó, desceu elogios a gente, e a gente se criticando aqui. Sim, os cachorros A gente vira-lata, a gente se se vê, xinga, se se bate, coloca. e aí vem um inglês na altura da sua, né, história, e vem e faz um elogio ao nosso povo. É interessante que eu vejo as 2 coisas em nós. Nós, ao mesmo tempo que nos criticamos, às vezes a gente também tem umas vaidades bem estranhas também, né, umas coisas que a gente se vangloria e que nem são tão importantes assim de se vangloriar, né. Ele tinha perdido o filho, e ele estava fazendo em homenagem ao filho, né, e aí o outro que o filho se salvou, ficou anos, com uma doença no coração, várias cirurgias, e aí ele disse que independente se ele vivesse ou morresse, ele ia fazer o caminho em homenagem ao filho dele. E ele estava lá fazendo, e aí ele conta essa história na hora que a gente tá subindo no morro do Alto Perdão, aí que eu contei que chorei, porque a gente chega lá e eu começo a chorar junto com ele. Ele se derrama, e a gente se abraça e chora junto. Mas olha que interessante como aqui, desculpa estar revelando a tua natureza, mas olha o quanto tu te conectou com as pessoas e a dor delas, Cristian. Sim. E aqui Não tem como. e tu se sentiu Não tem parte do como. que elas também viviam, embora não Sim. fosse contigo, era como se fosse contigo. É. O caminho ele tem ali, tu já fala, naturalmente as pessoas já se cumprimentam, "Buen caminho", "Suceia", "Utreia", tem os termos ali, né, e chega lá nos ambientes dos albergues, tá todo mundo junto, aí cada um pega uma coisa e faz uma janta comunitária. Então é algo de simplicidade e de conexões, Que né. legal. Então, o caminho proporciona muito isso, né. E chegar em Santiago é o ápice disso, que tu fica E essas enlouquecido pessoas para viram tentar teus chegar. amigos pra vida. Viram, alguns a gente se fala ainda de vez em quando pelas redes sociais, né. Mas eu guardo como se fosse ontem, né, há 6 anos atrás, né. Esse é o valor de uma experiência dessa, né. Sem dúvida. Ela tu carrega ela pra E sempre. tem muitos ensinamentos, eu fiz um diário, tirei ensinamentos, fiz, sei lá, umas 6 lives aí na pandemia, né, falando sobre isso. Vamos ter que Livro não, fiz, mas uma hora eu quero fazer um livro que junte um pouquinho de Vamos tudo fazer isso. isso. Agora a gente tem uma editora que Olha aí, começamos com esses livros do fácil Pânico agora. Bravo. Vamos fazer, ó, vamos fazer esse livro, né. Muito legal. O livro é bom tu contar as coisas que não são incontáveis, né, que normalmente as pessoas não contam os bastidores que é o que vem de livro, né. É, não, e mais, eu acho que essa experiência humana, essa troca aí de ouvir as dores, as mazelas no final do dia, do cansaço,
o chegar junto no Monte do Perdão, do Alto Perdão aí? Quando eu cheguei em Santiago, depois que a gente deu uma volta, passeou, a gente foi na missa do peregrino, que é algo extremamente simbólico, um incenso grande passando. É uma vitória, né? É uma Chegar vitória, é todo um mundo ali, né, esfarrapado, esgualepado Sim. ali. Se Deus abrisse o céu e dissesse: "Venham vocês", tá bom, Tu estamos tu indo já. entregue, né, tu tá leve, tu tá com a alma limpa, conquistou, né. Tu ganha ali a Compostela, mas se tu faz 5 quilômetros, tu ganha também, né, o símbolo, né. Não era aquilo, é uma redenção dentro de ti. E aí eu acho que talvez seja o maior, maior questão que os executivos têm que viver, se transformar. Uhum. Porque por que que as empresas muitas vezes morrem? Fazendo a mesma coisa sempre. E E vivendo um discurso e não uma vivendo o prática. mesmo discurso sempre. E tu precisa te transformar como profissional, como executivo, para poder continuar crescendo, Uhum. continuar gerando valor, continuar gerando esperança. Um CEO é um vendedor de esperanças e um guia da cultura, um guardião da cultura. Uhum. São os 2 principais papéis dele. Cuidar de pessoas, cuidar dos clientes, ser um guardião da cultura e vender esperança sempre, Hum. sempre, mesmo na maior dificuldade, vende esperança. Se tu não vender esperança, ninguém vai ir junto contigo. Que perfeito. Eu acho que isso encerra a nossa arena, Christian, não tem como ficar melhor que isso. Então eu quero te agradecer pela tua participação. Que jornada linda. Olha só, a gente percorreu liderança, teu caminho de junto com a Get, os desafios, até falamos da IA e apreciei especialmente um pouquinho do caminho de Santiago, né. O que que tu tem de recado aí para dar para o pessoal? Eu gosto de fazer uma pergunta, especialmente quando uma conversa flui assim. O que que tu tá estudando? O que que tu tá, chamando a tua atenção nesse momento? Onde é que tá indo o teu olhar nesse momento? Eu sou meio esponja, assim, eu tenho mais de 20 livros, que eu ganhei 21 agora, e eu leio um pedaço de cada um, assim, tá, isso aqui é sobre DNA da inovação, vou ler sobre isso agora. Legal. Esse aqui agora sobre, estoicismo. Uhum. E eu fui descobrir estoicismo, e eu fazia isso Aham. inconscientemente, sem saber o que era. Se existe uma escola filosófica da IE, é o estoicismo. Espetacular aquilo ali, né. Faz o Quem que a vida te oferece. pega agora, digita no chat GPT aí, estoicismo, Fenomenal. e quais são os então, aquilo que tu não pode controlar, Uhum. absorve, Isso, né. porque senão eu te controlo. Ele te mata, e eu muitas vezes na vida: "Ah, mas isso aqui não tem, isso aqui não existe, eu não vou controlar o tempo, né, eu não vou controlar isso". A avaliação do outro. Não tem como, né, é assim que as pessoas estão me vendo. Uhum. Então tu entender sobre isso é fundamental para tu seguir, né. Então eu tenho, estudado um pouco de cada uma dessas coisas, mas eu acho que mais do que isso é tu estar aberto a novas experiências. Eu tenho muitos sonhos ainda para viver, quero fazer uma travessia marítima, eu sou da vela também, a gente tem sonho agora de fazer um caminho marítimo, Olha né. lá. Que é outra aventura absurda, porque exige planejamento, Sim, imagino. existe capacitação, a gente tem, existe um preparo, né, físico, emocional para ficar embarcado dias, né, em Uhum. alto mar, como tu falou aí o caso da Antártida, não queremos ir para lá, mas, tem vários cases e amigos que fazem isso, então é uma jornada que a gente quer fazer também, Olha só, eu né. vou querer Subir o acompanhar. Monte Roraima é outra que eu quero fazer, tem umas loucuras aí. Né, e ajudar as empresas e ajudar as pessoas, né, a gente ajuda animais, a gente ajuda a formar talentos em tecnologia, né, com pessoas que são de uma condição social que jamais teriam condições de fazer uma faculdade, a gente faz um curso em 6, 8 meses ali, onde a gente entrega um profissional já pronto para começar a trabalhar Que em legal. tecnologia. Então tem uma série de causas que eu me ocupo, né, sou muito inquieto e ao mesmo tempo a introspecção purifica a alma, né, E de que, alguma aliás, forma. é uma característica dos grandes líderes, viu, Christian? Te agradeço o teu tempo, porque ao mesmo tempo que tu dedica para fora, tu estava comentando É. isso no começo, tu precisa dedicar para dentro. E esse valor todo que tu entrega para a sociedade tem a ver também com esse tempo que tu passa pensando e conversando com algo lá em cima, né? Aham. Caminhem com fé e vivam com amor.
Esse é o Muito recado. lindo. É isso, gente. Viram que maravilha? Aqui no Arenê. Muito obrigada, então, Christian. Vocês que estão nos acompanhando, compartilhe esse episódio, comenta com a gente que efeito fez em você e até o próximo Arenê.